Varela no ar, o programa do Varela está começando agora na direção geral. Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. Nós estamos transmitindo de Fortaleza, Ceará, hoje, 13 de agosto de 2011. E ao nosso querido público que nos acompanha com sua audiência, com sua atenção, com seu carinho, nosso cordial abraço. E hoje no programa do Varela no ar, nós faremos a leitura do capítulo 20 do livro dos Números, o quarto livro das Sagradas Escrituras no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada, o livro de Moisés. O livro dos Números, capítulo 20, versículo 1. Águas de contradição. E vieram os filhos de Israel e toda a multidão para o deserto de Sim, no mês primeiro, e ficou o povo em Cádiz. Ali faleceu Maria, e no mesmo lugar foi enterrada. Números 20, capítulo 20, versículo 2. E como o povo necessitasse de água, se ajuntaram contra Moisés e Arão. Números capítulo 20, versículo 3. E tendo excitado um motim, disseram: Oxalá que nós tivéssemos perecido entre os nossos irmãos diante do Senhor. Números capítulo 20, versículo 4. Porque tirastes vós a congregação do Senhor para o deserto, para morrermos assim nós, como os nossos animais? É uma pergunta. Números 25, capítulo 20, versículo 5. Porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a este péssimo lugar, que não se pode semear, e onde se não dão nem figueiras, nem vinhas, nem romeiras, e em cima disto não tem água que se beba? Pergunta. Números, capítulo 20, versículo 6. E Moisés e Arão, deixada a turba, entraram no tabernáculo do concerto, e tendo se prostrado com o rosto em terra, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor Deus, ouve o clamor deste povo e abre-lhe o teu tesouro, uma fonte d'água viva, para que, saciando-se, cesse a sua murmuração. E apareceu sobre eles a glória do Senhor. Pecado de Moisés e Arão. Números capítulo 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, Números capítulo 20, versículo 8. Toma a vara e ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e falai à pedra diante deles, e ela dará águas. E depois que tiveres feito sair água da pedra, beberá toda a multidão e os seus animais. Números capítulo 20, versículo 9. Tomou, pois, Moisés a vara que estava diante do Senhor, conforme lhe tinha ordenado. Números capítulo 20, versículo 10. E tendo congregado a multidão diante da pedra, lhe disse: Ouvi, rebeldes e incrédulos, acaso poderemos nós fazer sair desta pedra água para vós? Números capítulo 20, versículo 11. E tendo Moisés levantado a mão, ferindo 2 vezes com a vara a pederneira, saíram dela águas copiosíssimas, de sorte que bebeu o povo e os animais. Números capítulo 20, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, no capítulo 12, do capítulo 20, no capítulo 20 do livro dos Números, capítulo 20, versículo 12. Aqui o pecado de Moisés e Arão, hein? E o Senhor disse a Moisés e a Arão, no versículo 12: Porque vós me não crestes para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis estes povos na terra que tenho para lhes dar.
Números capítulo 20, versículo 13. Esta é a água da contradição, onde os filhos de Israel murmuraram contra o Senhor, e onde o Senhor foi santificado no meio deles. Números capítulo 20, versículo 14. Recusa do rei de Edom. Entretanto, enviou Moisés de Cádiz embaixadores ao rei de Edom, que lhe disseram: isto te envia a dizer teu irmão Israel: bem sabes os trabalhos em que nos vimos metidos. Números 20, 15. De que modo descerão nossos pais ao Egito e habitamos aí muito tempo? De que modo desceram nossos pais ao Egito e habitamos aí muito tempo, como os egípcios nos afligiram a nós e a nossos pais. Números 20, 16. E como clamamos ao Senhor, e nos ouviu, e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Eis aqui postos nas cidades de Cádiz, que está situada nos teus últimos limites. Números 20, 17. Te suplicamos que nos deixes passar pelo teu país. Não iremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos das águas dos teus poços, mas iremos pela estrada real, sem declinarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos além das tuas terras. Números 20, 18. Então Edom, Números 20, 18. Edom lhe respondeu: não passarás pelas minhas terras, de outra sorte armado te sairei ao encontro. Números 20, 19. E os filhos de Israel replicaram: nós marcharemos pelo caminho ordinário, e se bebermos das tuas águas, nós e os nossos gados pagar-te-emos o que for justo. Não haverá dificuldade alguma no preço. Permite somente que passemos de corrida. Números 20, 20. Mas ele respondeu: não hás de passar. E marchou logo ao encontro deles com infinita gente e com um poderoso exército. Números 20 e 21. Nem quis condescender com o que lhe rogavam, para lhes conceder passagem pelo seu país, pelo que se desviou Israel das suas terras. Números 20 e 22. A morte de Arão. Números capítulo 20, versículo 22. E tendo abalado de Cádiz, vieram ao monte Or, que é nos confins da terra de Edom. Números 20 e 23. Onde falou o Senhor a Moisés. Números 20 e 24. Vá, lhe diz, a juntar-se a Arão ao seu povo, porque ele não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, porque foi incrédulo às palavras da minha boca, nas águas da contradição. A morte de Arão, não é? Olha aqui no capítulo, repetindo aqui, o capítulo 24, não, repetindo, Números capítulo 20, versículo 24, vá, lhe diz, a juntar-se a Arão ao seu povo, porque ele não entrará na terra que eu dei aos filhos de Israel, porque foi incrédulo às palavras da minha boca, nas águas da contradição. Livro dos Números, capítulo 20, versículo 25. Toma a Arão e a seu filho com ele, e leva-os ao monte Or,
Números capítulo 20, versículo 26. E depois de teres despido do seu vestido ao pai, vestirás com ele a Eleazar, seu filho. Arão será recolhido e morrerá aí. Números capítulo 20, versículo 27. Fez Moisés como o Senhor lhe mandara, e subiram ao monte Hor diante de toda a multidão. Números capítulo 20, versículo 28. E depois que despojou a Arão dos seus vestidos, vestiu com eles a Eleazar, seu filho. Números capítulo 20, versículo 29. E logo que aquele morreu no cume do monte, desceu Moisés com Eleazar. Números capítulo 20, versículo 30. E todo o povo, vendo que Arão morrera, chorou por ele com todas as suas famílias 30 dias. Aqui, meus irmãos, nós concluímos aqui, o nosso público que nos acompanha, nós concluímos a leitura do capítulo 20 do livro dos Números em todos os seus versículos, que trata justamente aqui, no capítulo 20, né, a morte de Arão, né? Então, nós voltaremos no nosso programa com a leitura do capítulo 21 do livro dos Números, Vitória sobre os Cananeus, né? Então, antes de terminarmos o nosso programa, nós queremos indicar para o nosso querido público que nos acompanha, nosso cordial abraço, nossa gratidão pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Queremos indicar Varela Estética e Beleza, beleza completa em um só lugar. A clínica preferida das celebridades. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. Até as crianças se embelezam lá na Varela Estética e Beleza, a clínica preferida de Fortaleza. E o endereço: Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota. Você seguindo pela Avenida Padre Antônio Tomás, você chegando no cruzamento com a Avenida Oswaldo Cruz, com a Rua Oswaldo Cruz, dobre à direita e a Varela Estética e Beleza fica localizada justamente do seu lado direito, no meio do quarteirão, antes do cruzamento com a Rua Carolina Sucupira. E você seguindo da Rua Carolina Sucupira no sentido centro da cidade, depois que cruzar a Avenida Bairro do Moreira, a Clínica Varela fica localizada na esquina, né? Cruzamento entre a Rua Carolina Sucupira e Visconde do Rio Branco. Muito fácil. O endereço da Varela Estética e Beleza. Lá você encontra um amplo espaço com o conforto do ar-condicionado, manobrista, segurança, tudo, enfim, para o seu conforto, para o seu bem-estar. E você encontra todos os serviços de salão de beleza, né? E também os serviços da medicina estética. Faça uma visita à Varela e comprove os bons serviços prestados na Clínica Varela. E para mais informações você liga 32240783, 32247018 ou acessa o site www.varelaesteticaebeleza.com.br. Vá lá, confirme o que eu estou lhe dizendo e seja feliz. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus, tudo de bom, na paz do Senhor.